Paz do Senhor Jesus, bom dia. Nós estamos aqui para passar para vocês hoje uma palavra de Deus. Eu sou a diaconisa Eva, esse aqui é o presbítero Hélio e vai estar lendo uma palavra poderosa para o nosso conhecimento. Aleluia. Lucas 2, a partir do versículo 6. Aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-se a uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois a cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Glória a Deus, aleluia, né? E a gente vê aqui, quando a palavra já vai falando, né, do nascimento de Jesus, nós vemos que eles estavam indo para um censo, né? Ali eles estavam lá para se alistar, né? E quando eles chegaram nessa cidade, a cidade estava lotada, eles não tinham lugar, e Maria ali, né, já sentindo as dores de parto, e ela conseguiu nessa estalagem o estábulo, né? E Jesus nasceu no estábulo, como diz a palavra, né? Que ele foi colocado na manjedoura, envolto de pano numa manjedoura. E o que mais chama atenção é quando o anjo do Senhor, ele vai lá, né, para anunciar aqueles 3 pastores, né, o nascimento de Jesus, e falando onde, né, como eles iam encontrar Jesus, né, envolto num pano, numa manjedoura. E quando ele fala ali nesse último versículo, que ele vem dizendo, e no mesmo instante apareceu com um anjo a multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ali os anjos estavam glorificando Jesus, porque Jesus, Filho de Deus. Nós estamos aqui justamente para que você entenda isso, para que você venha entender o sentido do Natal, o sentido da vinda de Jesus. Jesus, ele é Filho de Deus, do lado de Deus, é o Verbo, e o Verbo se fez carne, né, presbítero? Verdade. E o que acontece? Jesus deixou o seu trono de glória, né, presbítero? Ele deixou o trono de glória dele para se fazer carne, como eu e você. 100% carne, 100% Deus. Porque ele não pecou. Nós somos pecadores, mas ele não. Ele veio aqui para sentir o que nós sentimos, para passar, para ver a nossa fragilidade, para ver como ele entende a cada um de nós. Ele viu como nós somos pecadores, somos falhos, somos errantes, como nós tentamos todo momento mudar e em todo momento a gente falhamos, a gente levanta de novo. Jesus, ele conhece cada um de nós, a maneira que nós somos, né, presbítero? E ele veio na terra com um propósito, né, de trazer salvação, porque antes de Jesus nós não podíamos falar com Deus, nós não tínhamos o direito de falar com Deus. Mas quando Jesus se entregou naquela cruz, o véu se rasgou, presbítero? O véu se rasgou e se fez carne. Aleluia. E habitou entre nós. Então, essa exposição que a diaconisa Eva fez em relação a Jesus é o verdadeiro sentido natalino. O verdadeiro sentido natalino é Ele, porque tudo é para Ele, tudo é dele, porque Jesus, ele é a centralidade da nossa vida. Jesus, ele é a centralidade da nossa família. Jesus é a centralidade do nosso trabalho. Jesus é a centralidade do Natal. Jesus é a centralidade 365 anos do dia.
Não, e o que as pessoas têm que entender é que, assim, nós fazemos uma mesa, convidamos os parentes, mas é para que Jesus esteja nesse momento. O presente não é mais importante do que Jesus, a comida não é mais importante do que Jesus. Deus, Ele enviou Jesus para que nós tivéssemos vidas e vida com abundância, para que houvesse salvação. Porque Deus, desde o início do que Ele criou todas as coisas, a preocupação dEle, o cuidado dEle era conosco. Ele tentou de todas as formas nos mostrar o caminho, mas ninguém deu ouvido. Então o que Ele fez? Enviou Jesus, né, presbítero? Exatamente. E lá em Filipenses, a partir do capítulo 2, do versículo 5 a 11, fala que Jesus se esvaziou. Jesus se esvaziou da glória dele, se esvaziou de tudo e se fez homem nascendo, né, nascendo de uma virgem. Mas, presbítero, como é que ele se desvaziou? Como é que é desvaziar dele? Como é que se esvaziou da glória dele, porque ele era Deus. Lá em João 1 é bem claro quando diz: Jesus era o Verbo, e o Verbo é a palavra. Então, Jesus, ele está lá desde o princípio. Lá em Gênesis é bem claro quando diz que quando Deus faz o homem, ele fala: façamos a nós a nossa semelhança. Então, por isso que Deus é revelado como homem. Deus veio em forma de homem através de Jesus Cristo, para que ele passasse aqui na terra, como diz a diaconisa Eva, para que ele conhecesse a nossa fragilidade. E por isso também que ele, depois que ele passou por aqui, né, ele cumpriu tudo ali, cumpriu o ministério dele, cumpriu o sacrifício que ele tinha que fazer, o sacrifício perfeito, porque o sacrifício perfeito é a ovelha ir para o sacrifício. E Jesus não foi levado, Jesus foi para o sacrifício. E esse foi forte, né? Porque ele podia muito bem dizer que não queria. Porque Jesus, na divindade dele, ele já sabia o que ele ia sentir, o que ele ia passar, as dores, as humilhações, a chicotada, as acusações, a negação. Ele ia ver aquelas pessoas que ele estava curando, né, presbítero? Verdade. Que iam virar as costas para ele. Ele podia falar não, mas por mim, por você, por nós, ele foi para a cruz como um cordeiro mudo, né, presbítero? Exatamente. Eu queria aqui fazer uma citação de Isaías 53. Que Isaías, ele é o profeta messiânico, né? É o profeta que fala de Jesus. Então aqui em Isaías 53, fala todinho o sacrifício que Jesus teve que fazer, mas eu vou citar aqui só alguns versículos. No versículo 3 do capítulo 53: era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. No versículo 7: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia. Aleluia. Esse sacrifício ele fez por mim, por você. Aleluia, glórias a Deus, porque é esse Jesus que representa o Natal. Não é o Papai Noel. Não é o presente. Não é o presente. Não é nem a mesa. A mesa serve para a nossa comunhão. Mas é Jesus. Porque você imagina, ele como homem, ele sentia dores, igual eu, você. Jesus angústia, né? Tristeza, ele sentia tudo. Ele era uma pessoa humana. Ele era 100% humano e 100% divino. Sim. Mas ele não negou. Ele obedeceu, ele foi para a morte de cruz, para poder tirar, para poder nos deixar livres, para tirar nós da escravidão do pecado. Aleluia! Então, é esse Jesus que a Bíblia toda fala, desde lá do início, lá no início, lá em Gênesis
É no capítulo 3, versículo 15. Aleluia. Gênesis. Aleluia. No Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá na cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Aqui já em Gênesis já está dizendo, essa semente é Jesus. Ele nasceu de uma mulher. Ele nasceu de uma virgem, mas ele teve parto normal, igual eu e você, como nós nascemos. A diferença de Cristo é que ele foi gerado pelo Espírito Santo, porque ele sendo Deus, ele só poderia ser gerado por Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Né, Diaconisa Eva? É verdade. E o interessante é que você deve saber e guardar no seu coração, como nós também, que nós temos que lembrar desse sacrifício não só no Natal, mas lembrar todos os dias. Lembrar de Jesus, o sacrifício, a dor, a humilhação, tudo que ele passou, foi por nós, foi por mim, por você, para que nós viéssemos ter salvação. Porque se Jesus não se desse por nós, nós teríamos morte, a primeira morte e a segunda também, que é a morte espiritual. Mas através de Jesus nós temos a morte da carne, mas o nosso espírito vive. Aleluia. E a salvação da alma. E essa alma vai estar com Cristo, né? Passando naquele grande dia nos portais celestiais. Aleluia. Então louve o Senhor com seu coração. Nesse dia, tira um tempinho, converse com Ele. Desculpe, Fábio, seja agradecido. Não, então, o que eu quero estar dizendo, então eu acho que nós temos motivo para poder agradecer, nós temos motivo para comemorar o nascimento do Senhor. Por quê? Porque nós somos justificados nele, nós recebemos a graça dele, nós recebemos vida eterna dele, nós recebemos a justificação dele. Aleluia. Então hoje nós temos o Espírito Santo, que foi ele que enviou para nós. Glórias a Deus. Quando ele ressuscitou, ele subiu e o Espírito Santo desceu para que a gente fosse comandado por ele. O Espírito Santo é que nos convence do pecado. Nós somos pecadores, evangélicos e pecadores também, talvez até pior do que você que não é, que está escutando. Mas nós temos o Espírito Santo que nos chama a atenção. E a gente vai por aqui e fala, olha, não é por aqui. A gente pensa uma coisa que não é, né, do Senhor, e ele fala, olha, isso não é. Então o Espírito Santo está sempre alertando a gente. Porque nós somos falhos, gente. Nós somos humanos. Lá em Romanos 6, 23, diz que nós, lá em Romanos 6, 10, diz que não há um justo sequer na terra por Deus. Deus não enxerga ninguém na terra que seja justo. Mas ele enxerga através do Filho dele. Através do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Não é isso? Exatamente. E sabe qual é a coisa mais maravilhosa? É saber que o Senhor nos conhece, a mim e a vocês, desde o ventre. Nós não estávamos nem formados. E Ele já conhecia cada um de nós. Você pertence a Cristo. Né? E o Senhor, Ele fala que Ele é o Criador de todos. Só que Ele não força ninguém a querê-lo, né? Não posso. Nós temos que desejar esse Deus que se entregou com todo amor por nós. Nenhum pai é capaz de entregar um filho por uma outra pessoa, dar a vida do filho para uma outra pessoa. Mas Deus pegou o filho dele, o plano dele era esse, dar o filho dele, sabe, por nossas vidas. Nós que somos filhos falhos, rebeldes, né? Muitas das vezes somos como filho mesmo, como nossos pais. Fazemos rebeldia, viramos as costas para os pais, às vezes damos mais carinho para outras das pessoas do que às vezes para os nossos próprios, e assim também fazemos com Deus. Às vezes a gente dá mais carinho, mais atenção a outros, mas deixamos Deus por último. Então não deixe Deus por último. Jesus tem que ser o centro da nossa alegria, da nossa vida. Então guarde isso no seu coração. O Natal é Jesus. É o sacrifício da cruz que Ele fez por você, por sua família, pela sua parentela, pela segunda, terceira, quarta, e assim vai pelas gerações e gerações, até a volta dele, para vir buscar aqueles que o aceitaram de coração. Em nome de Jesus. Né? Então, esse Jesus que nós apresentamos aqui, em pequeno resumo, porque Jesus é a Bíblia toda. Jesus está desde lá de Gênesis até Apocalipse.
Mas nós apresentamos ele, esse Jesus que nós apresentamos a você, é esse Jesus que nós proclamamos hoje, nós proclamamos amanhã, nesse dia, porque é como se fosse uma convenção mundial do dia 25, nascimento de Jesus. E procuramos e falaremos o ano todo, né? Exatamente, mas nós, então, já que esse dia é escolhido mundialmente, para quem é cristão, para quem não é cristão, falar de Jesus, falar do nascimento dele, então nós, que nós o conhecemos através da palavra, que nós cremos que ele é o nosso Salvador, nós cremos que ele é o nosso Senhor, nós cremos que ele é Deus. Então, para ele, né? Para ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. E que o Senhor te abençoe grandiosamente. Amém. Que a graça do Pai esteja repousada sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Deus ele venha tirando todo o mal, toda a preocupação, toda a dor, toda a angústia, toda a tristeza. Que nesse dia haja, não só nesse dia, mas que todo o decorrer do ano, haja amor, haja paz, haja comunhão na sua casa e na sua família. Amém. Amém? E eu vou encerrar aqui, dando uma bênção apostólica. Aleluia. A vocês. Eu, como presbítero, pela misericórdia do Senhor, né, na igreja que nós congregamos, quando o pastor não está, eu dou a bênção. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam e esperam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E que todos nós dissemos amém. Amém. Glória Fiquem com Deus. a Deus, que é na paz do Senhor Aleluia. Jesus, e Feliz Natal para vocês.